News Brasil. Vamos falar agora de direitos do consumidor? Tem perguntas aí, gente? Tem dúvidas? Eu sei que São Paulo, não só São Paulo, né? Na verdade, o Brasil todo, né? Nós temos passado por momentos muito difíceis, né, gente? Com a chuva, com catástrofes, com muitas coisas que, de repente, deixa todo mundo na mão. E aí as pessoas ficam se perguntando, né? Onde começa a minha responsabilidade, onde termina, onde eu tenho meu direito. E é mais ou menos por aí, né, doutor? Sim. Doutor Matheus Valério, advogado especialista em direito do consumidor. Ele vai falar principalmente, né, nesse momento que a gente está falando, quando acontece uma chuva, uma tempestade, queima aparelho, tudo, quais os direitos das pessoas. E principalmente, eu quero saber primeiro, boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Nani, obrigado pelo convite. E aí, e essas reclamações, hein? É importante o consumidor ele entender e ter, primeira coisa, ele tem que ter o cadastro dele devidamente atualizado. É importante isso porque muitas vezes acontece a situação e a pessoa ela nem é a titular da unidade consumidora, né? A unidade consumidora é o relógio. Então, por exemplo, você tem um problema com de um eletrodoméstico que se perdeu numa chuva, numa sobrecarga de energia. A concessionária vai atender quem for o titular daquela unidade. Então, tão importante quanto o direito é o dever do consumidor de manter o cadastro atualizado. Nesse tipo de situação, está tudo bonitinho, certinho, atualizado, o que você tem que fazer? Ocorreu o fato, ocorreu a perda do equipamento, você tem 90 dias para apresentar formalmente a concessionária, pelos canais de comunicação, cada concessionária tem o seu canal, algumas têm até por WhatsApp, outras é por e-mail ou até pessoalmente, você vai apresentar o que aconteceu, dentro de 90 dias. Um relato, houve uma chuva, o transformador da minha rua estourou. Essa última vez que tem aquela tempestade aqui em São Paulo. Exato. Que deixou bairros e bairros por dias e dias sem luz. E aí? Também é a responsabilidade da concessionária pelo período de excessivo corte de energia. Então... Mas e aí, onde entra, por exemplo, as catástrofes naturais? Tem isso também na nossa Constituição, na lei? Não tem? Tem. Mas aí a gente tem que considerar o seguinte, São Paulo é conhecida pelos períodos de intensas chuvas. Tempestade Sim. em São Paulo, não é qualquer tempestade em São Paulo que vai ser um caso fortuito, uma força maior, algo imprevisível. O que a gente tem que ter em mente é que a circunstância que afasta a responsabilidade ou diminui a responsabilidade do fornecedor é a circunstância imprevista. Chuva em São Paulo no período de verão é totalmente previsto. Tanto é que a gente tem placas na cidade informando os locais de enchente. Se não é previsto, não teria esse conhecimento de que esse lugar está sujeito a inundações, por exemplo. Então, assim, não é qualquer circunstância natural que afasta e que atrai essa possibilidade do caso fortuito da força maior. Uma chuva que extrapola muito os níveis esperados, né, as médias daquele período, isso pode ser invocado pela concessionária, mas não é qualquer chuva. No geral, a concessionária ela tem o dever de fazer um reparo no menor tempo possível e qualquer circunstância que acarrete uma demora excessiva, e aí o excessivo... O que é o excessivo? Aí é conforme o caso. Não há uma previsão objetiva de... Porque ficou dias e dias. Todo mundo perdeu tudo que estava nas geladeiras. Todo mundo... Sim. Né, foi um caos. O normal, o aceitável é de 24 a 48 horas. Mas isso também é excessivo. Não consegue, gente. A cidade caiu muita árvore. E aí, nesses casos? Nesses casos, é importante o consumidor ele fazer a reclamação e sempre ter o protocolo. Isso aí é a importância do protocolo, que é a garantia, o relato, o registro da sua reclamação. Então, houve a queda de energia, liguei na concessionária 5 minutos depois, anota o protocolo, que é a comprovação de que eu fiz a reclamação e eles demoraram. O protocolo, tal hora, tal dia, em tal circunstância. Isso é importante. E qual o desenrolar disso, doutor? O desenrolar disso é o seguinte, quando você tem um problema com o seu equipamento, quando você tem uma perda de equipamento, você faz a reclamação dentro daquele prazo de 90 dias. A concessionária ela tem até 20 dias para fazer uma inspeção. Então é por isso que a gente recomenda que nesse período a pessoa não faça o reparo por conta própria. Ela aguarde porque a concessionária tem o direito de fazer uma inspeção para verificar se realmente foi aquele problema relatado de responsabilidade dela que causou a perda daquele equipamento. Mas aí a pessoa ficar 20 dias aguardando? Sim, é o recomendado
para ter esse ressarcimento administrativo. Caso seja um item muito importante, uma geladeira, por exemplo, que não tem como, aí, claro, a gente tem como mitigar essa regra, dar uma... Tem prioridades, doutor? Não? Tem. Na ANEEL, você tem um formulário que você preenche para pessoas que têm, por exemplo, suporte à vida. Tem gente que fica em home care, né? Sim. Que está com problema de saúde. Sim. E está sendo atendido dentro de casa. E aí, principalmente aqui em São Paulo, é muito comum, algumas casas têm UTIs móveis dentro da casa. Eles não podem ficar sem energia elétrica. Essas circunstâncias dessas pessoas, eles têm uma prioridade extrema. Então, nesse tipo de situação, a concessionária tem que atender no menor tempo possível. O menor tempo possível, questão de horas, se possível, minutos. Ou seja, desde antes, então, já deve ser avisado. Cabe ao consumidor fazer esse cadastro, apresentar os documentos comprobatórios para que a concessionária tenha esse conhecimento. Isso daí tem que ser prévio, não pode, depois de cessar a energia ou de uma queda, você informar isso. Você tem que informar as pessoas estão sendo ressarcidas, por exemplo, queimou um aparelho, uma televisão. Olha, como que funciona na verdade? A reclamação tem muita. Tem muita. Todo. No geral, é o órgão que nunca é esquecido, né? No geral, as concessionárias elas têm tido uma certa proeficiência nisso, uma proatividade. Né? Quando eles detectam que teve uma situação que fugiu muito do normal, eles já esperam esse impacto do prejuízo que foi causado aos consumidores. O que acontece às vezes é a concessionária negar e você ter que levar isso para o judiciário. A questão é, o que o consumidor tem que ter cuidado é que, da porta para dentro, a responsabilidade da manutenção da energia elétrica é dele. Então, se a culpa da perda daquele equipamento, queimou a TV, foi uma sobrecarga que veio de fora... Diz que quando a luz apaga, que volta muito rápido, ela muda automático? Por isso que queima, às vezes, muito aparelho? Então, você tem 10 e dá uma entrada rápida com 220? Eu não sou um especialista, mas eu tô te falando, que diz que acontece muito isso. É que tem a questão de você tem que ter o disjuntor. Então, diz que acontece, cai e quando volta, pode voltar no 220, por isso que queima muito aparelho. A função do disjuntor é essa. Então, quando você tem o disjuntor, ele desarma, para não dar sobrecarga e não afetar o equipamento. Algumas instalações elétricas que são feitas fora das normas técnicas, tem uma BNT, uma norma técnica nacional, que determina o tamanho do fio, tudo que tem que ser feito para estar dentro daquela norma técnica, para que a partir daí, se acontecer alguma coisa, você consegue comprovar que você fez tudo o que tinha que ter feito, da porta para dentro. Então, o cuidado que o consumidor tem que ter ele tem que ter a parte dele, a responsabilidade dele, que é da porta para dentro, tudo devidamente certinho. Vou uma pergunta que deve ter muita gente que fica perguntando isso, acontece. Os carros nas ruas. Caiu uma árvore no meu carro. E aí? É importante a gente ter a consciência e, infelizmente, assim, embora o Código de Defesa do Consumidor seja uma lei de 1990, uma lei assim que não é uma exclusividade, mas muitos países não têm uma lei que rege a relação de consumo, ela se aplica também às prestadoras de serviço público. Então, uma questão de segurança pública, um problema na via, que é imputável à prefeitura ou ao Estado, também está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, quando você tem essa circunstância de uma árvore que caiu sobre um carro e você verifica ali, essa árvore está morta, que é muito comum aqui em São Paulo, né? Você vê né? Exato. Ou seja, houve uma negligência do poder público em fazer um acompanhamento, de verificar a viabilidade daquela árvore, se aquela árvore não deveria ter sido cortada, podada, etc. Se há uma negligência, algum tipo de conduta ou ausência de conduta do poder público, você pode requerer isso sim, uma indenização pelo valor do carro ou pelo valor do seguro, se você tiver que acionar o seguro para fazer os reparos, que você experimentar por conta desse dano. Isso é demorado? Se for um processo judicial... Muito, né? Processo judicial nunca é rápido. A gente tem um judiciário muito inchado, com muito processo. Então, é algo assim que demora um tempo, mas vale a pena. Vale a pena porque é um prejuízo que vai ser ressarcido. Outra dúvida muito comum das pessoas, com essa chuvarada também, né? De repente, alaga um monte de lugar e tem muitos carros que dá PT, né? Perde os carros e esse carro está, por exemplo, na garagem. Muitas garagens eu já vi, em muitos lugares, que as pessoas estão perdendo os automóveis. Aí me disseram que quando é essa catástrofe natural, que o seguro não paga. E aí?
Aí a gente volta naquele começo, né? Não é toda circunstância de chuva em São Paulo que é uma catástrofe natural. A catástrofe é algo que é inesperado e imprevisível, né? O que ocorre é que o seguro, por exemplo, se você está numa via que está alagada e você entra com o carro... Sim, aí você está consciente, né? Você acabou de perder a cobertura do seu seguro. Porque você deu causa a um potencial dano, a uma potencial perda do veículo. Quando você está com o seu veículo dentro da garagem, vai de caso a caso, vai de apólice a apólice. Mas nós temos casos, por exemplo, eu tive casos no meu escritório que tinha a informação toda no perfil do consumidor de que aquela era a residência dele, de que ali ficava o carro e de que ali era uma área sujeita a enchente. Quando ocorreu, infelizmente, o sinistro, né? E a seguradora se negou a fazer o pagamento, a oferecer a cobertura, a gente foi para o judiciário e conseguiu a cobertura. Mas, infelizmente, em algumas circunstâncias, eles acabam ignorando um pouco essa parte, por isso que é importante o auxílio de um advogado, para você, desde o início, estar bem orientado de como se calçar e, se necessário for, ir às últimas consequências de um processo, você já ter tudo aquilo montado e devidamente comprovado. É um desrespeito ao consumidor. Né? Nossa, carros, aqui em São Paulo é uma coisa... Não só em São Paulo, né? A gente, como você bem disse no começo, é uma coisa que está acontecendo, está virando em todo lugar. E hoje, as procuras maiores para vocês no escritório, hein? Essa parte do dano elétrico, a gente tem uma procura muito grande, principalmente de empresas. E as empresas? Empresa também, ela fica... Aqui vira e mexe, acaba a luz. A gente está ao vivo, sumiu, e aí? Tem um dano aí bem grave, por exemplo, vamos pensar na situação aqui de um programa de TV. Quando você deixa de veicular, por exemplo, o anúncio de um patrocinador, você deixou de... você teve um lucro, você teve um dano, você teve um lucro cessante, você deixou de ter uma arrecadação por conta do erro, do dano causado pela concessionária. É muito comum também em empresas, por exemplo, cai a energia, quando volta, não volta a energia como um todo, volta só meia fase, que o pessoal chama, e você não consegue colocar a operação. Não vai voltar nativa, né? Tivemos um problema assim com alguns clientes aqui numa cidade do interior de São Paulo. Nós acionamos aí, informalmente não, extrajudicialmente a concessionária e falamos, ficamos um dia inteiro, 24 horas, com a linha de produção parada, o prejuízo foi tanto. Nossa. As indústrias, né? Indústria, 24 horas parada para uma indústria é muita coisa. É muita coisa. E as empresas, é importante isso. A empresa, a pessoa jurídica, ela também tem a cobertura do Código de Defesa do Consumidor. Porque ela é consumidora final. A empresa, ela consome energia elétrica da mesma forma que uma pessoa física. Ela não vai passar para frente. Ela não vai pegar energia elétrica e revender. A energia elétrica é um insumo para ela prestar. Para todo mundo. Exato, para ela fazer a atividade dela. Então ela também tem a cobertura. Doutor Matheus, voltando no carro aí, que a gente vê que muitos carros ficam quebrados, parados na rua, tentam subir meio fio, não consegue, é arrastado. E nesse caso, quando você vai fazer o seguro, hoje tem a opção também de você se proteger de catástrofe também? É importante ter... quando a gente vai fazer o seguro, eu me incluo, ficamos muito preocupados com o valor. Então a gente vai tentando dar aquela enxugada nas coberturas para pagar um valor menor de seguro no ano. Só que você tem que tomar cuidado que às vezes você abre mão de uma cobertura importante. Então, por exemplo, uma pessoa que mora em qualquer local que é sujeito a um índice pluviométrico muito alto, muita chuva, muita enchente, é importante ele ter essa cobertura para esse tipo de situação. Então, é importante o consumidor, ele ler, ele ter consciência e ele ser devidamente esclarecido. É um direito do consumidor, o direito de ser bem informado do que ele está contratando sobre as coberturas. Então, a orientação que a gente deixa para o consumidor, se ele tem essa possibilidade, ele está sujeito a esse problema, é ele falar com o corretor dele, eu quero qual a cobertura que esse seguro me oferece nesse tipo de situação? Porque a lei, lógico, não é isso, mas o que rege o seguro é a apólice. Então, se tem a cobertura na apólice, você está coberto. Se acontecer aquela situação, se não tem, você vai ter problemas. Doutor, o que você aconselha as pessoas, então, já que nós estamos vivendo tempos difíceis, não está mais do jeito que era antigamente, está tudo, toda hora acontece uma coisa que a gente não está esperando nesse momento. Olha, hoje em dia a gente tem acesso à informação, a gente tem o mundo na palma da nossa mão, né? Hoje em dia, a pessoa que realmente quiser se informar, ela
tanto pode procurar um profissional, quanto se ali é uma situação que tem que ser rápido, com o celular, com a internet, você consegue pegar informações. A informação hoje em dia ela é um ativo muito relevante. Hoje em dia, o dinheiro é a informação. O principal patrimônio que as empresas hoje, principalmente na internet, consomem e vendem, são informações. Quanto mais informado o consumidor for, melhor. Então, você vai fechar um seguro, leia. É chato, é muito chato, mas leia a pólice. Advogado, né? Ou leva para o seu advogado. Doutor, eu estou contratando esse seguro, eu estou coberto numa situação assim? Ocorreu uma circunstância com um problema com energia elétrica, tive perda de bens, tive perda de eletrodomésticos. Entra no site da ANEEL, você tem lá toda a orientação, você tem os caminhos. Ou se você não tem tempo, não quer fazer isso, chama um advogado, ele vai te dar a orientação, ele vai te mostrar o caminho, ele vai fazer aquilo para você eventualmente. E na pior das hipóteses, você tem o acesso ao judiciário. Até 20 salários mínimos, o próprio cidadão pode ir até um juizado especial e abrir um processo sem auxílio de advogado. Acima disso é obrigatório, até 40 salários. Mas você pode ir por conta própria ou contar com o auxílio de um advogado. Não é nenhum tipo de puxando a brasa para minha sardinha, mas o advogado é essencial. Claro, não é a mesma coisa você ir lá por conta própria do que você ter o auxílio de um advogado para te orientar, arrecadar documentos, argumentar aquela situação que às vezes não te causou só um dano material. Vários. E como que nós encontramos você nas redes sociais? O meu perfil é mateusvalério.adv e eu tenho também o MVASS Jurídica, que é o perfil do escritório. A gente está à disposição. Pessoal que quiser contactar a gente, só chamar na DM. Vai ser um prazer enorme para a gente responder e atender, desde questão de consumidor até direito empresarial, que é a minha formação principal, né? Por isso que a gente acaba prestando bastante serviço para empresas. E também nas diversas áreas do direito, a gente tem um escritório que presta essa assessoria em todos os ramos. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Volta mais vezes, viu? Voltarei. Olha só, notícia boa, hein? Estreia hoje, 21 de fevereiro, o programa Na Casa do Padre, com o maravilhoso padre Alessandro Campos. Vamos ver essa chamada? Dia 21 de fevereiro, estreia na Rede Brasil de televisão o programa Na Casa do Padre, com Alessandro Campos, o padre sertanejo que conquistou cada canto de nosso país. Muita música, causos e celebração com os grandes nomes do sertanejo raiz. E, claro, o carisma que só Alessandro Campos tem. Na Casa do Padre, toda quarta a partir das 8 da noite e aos domingos às 2 da tarde. Estreia dia 21 de fevereiro, aqui na Rede Brasil de televisão. Não dá para perder. Gente, maravilhoso. Seja bem-vindo, padre Alessandro Campos. Seja muito bem-vindo aqui. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, imperdível, né? Na Casa do Padre. Mas assim, eu vou para o intervalo comercial e eu volto já, porque tem muito mais para vocês.